Segunda Coríntios, capítulo 4. Vamos nos colocar de pé em reverência à Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 1, Paulo nos diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário. Aí Paulo nos afirma: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E no verso 3, Paulo diz que se o evangelho ainda está encoberto, é justamente para os que se perdem. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E observe o verso 7, que Paulo continua dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo define o seu ministério dessa forma. E quando chega lá no verso 15, Paulo diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo finaliza até o verso de número 15, afirmando que o evangelho é ele dado, também anunciado, como benefício para outros. Aí chegamos no nosso texto. Por isso, por esta causa, do que Paulo foi dito até o momento, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Curva a sua fronte. Ó Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e reconhecemos a grandeza da Tua Palavra, o poder da Tua Palavra e a perfeição da Tua Palavra. Mas e nós? Quem somos nós diante do poder da Tua Palavra? Nada. Por isso que Teu Espírito venha nos dirigir nessa noite, e que Teu Espírito nos conduza realmente ao verdadeiro significado da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Sentai-vos, amados. Irmãos queridos, nós sabemos que a vida cristã é semelhante a uma corrida. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nos diz justamente isso, que nós devemos correr com perseverança a caminhada que nos está proposta. E como uma caminhada, uma corrida que tem início e tem fim, a vida cristã funciona da mesma forma. O início da nossa caminhada se deu quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos tirou das mais profundas trevas, da mais profunda perdição, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós entendemos e reconhecemos e afirmamos também que essa foi a data mais importante da nossa vida. A data que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos transformou, que o Senhor nos deu o maior de todos os presentes, que é a vida eterna. Sabemos que ela tem um início, mas ela também terá um fim. Porque um dia o Senhor chamará a sua igreja, e a sua igreja estará com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. De maneira que olhamos esses paralelos cronológicos e entendemos que a vida cristã teve um início majestoso e miraculoso, e ela também terá o fim quando o Senhor nos chamar. Mas esse período, esse interlúdio que se passa, onde nós fomos chamados e aguardamos a volta do Senhor, é justamente o período da nossa caminhada, da progressividade do nosso crescimento junto à palavra de Deus. É o momento em que temos como direção suprema e soberana a santa palavra de Deus.
E é o período que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos salvos pelo Senhor, estamos orando como cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aguardando o Senhor, mas estamos numa caminhada. Nós precisamos estar conscientes disso. Nós estamos numa jornada em que olhamos como alvo e como fim da nossa caminhada a volta do Senhor. E é interessante que nesse período de caminhada surgem muitas dificuldades, surgem muitas perguntas, surgem muitos desafios, muitas tentações que podem produzir o desânimo, e às vezes essas dificuldades e essas adversidades querem nos levar para longe da vontade do Senhor e do fervor de fazer a obra do Senhor da melhor forma possível. Tudo isso faz parte da dinâmica da vida cristã, onde nós somos atribulados, sofremos, temos os nossos questionamentos como homem, mas estamos caminhando. Precisamos entender isso. Não há uma estagnação na vida cristã, a igreja está caminhando. E a igreja hoje comprova isso, que são 34 anos de caminhada. A igreja está caminhando, a igreja está andando, a igreja não pode parar. E é justamente essa mensagem do Evangelho para nós entendermos a dinâmica da vida cristã. Agora, uma palavra importante nesse caráter processual da vida cristã é a palavra compromisso. Quando nós entendemos realmente o Evangelho sobre o viés do compromisso que nós temos com Cristo, um compromisso inflexível, um compromisso absoluto e verdadeiro, nós entendemos que temos os olhos voltados somente para o Senhor da igreja, para o dono da igreja, e o nome dele é Jesus Cristo. A nossa caminhada, a caminhada cristã é essa. Não precisamos construir muitos pormenores nisso. A caminhada cristã é isso. Nós estamos andando, trabalhando, passando por adversidades, dificuldades, mas com os olhos fixados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que esse texto que nós lemos, ele mostra muito isso. Ele mostra uma questão importante. Observe o verso 16 da sua Bíblia, por favor. A mensagem inicial de Paulo, a afirmação dele. Por isso. E o por isso está muito ligado ao fato que Paulo recebeu o ministério pela misericórdia, que Paulo prega Jesus, que outras pessoas são beneficiadas com o Evangelho. Por isso Paulo diz, não desanimamos. Observe bem, que essa fala é a centralidade que nós acabamos de ler a partir do contexto que Paulo vem construído. Por isso, não desanimamos. E a caminhada cristã nos leva a entender que é fundamental nós rejeitarmos todo e qualquer desânimo. Lutarmos contra ele de forma brava, de forma corajosa, para nós reproduzirmos o que Paulo diz aqui. Por isso, não desanimamos. Mas nós poderíamos perguntar, por que Paulo fala isso? Qual é a razão pela qual Paulo diz não desanimamos? Porque o texto em si, ele não explica a razão pela qual Paulo está dizendo não desanimamos. Ele só diz, não desanimamos. Volte ao verso 1 da sua Bíblia, por favor. Olha o que Paulo diz. Capítulo 4, verso 1. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Entenda bem, que não desfalecemos é igual à expressão, não desanimamos. Entenda bem que Paulo não explica no verso 16. Ele só diz, por isso não desanimamos. Mas ele não dá as bases dessa ação. Mas a primeira base está no verso 1. E Paulo afirma que ele não pode desfalecer porque ele recebeu o ministério segundo o quê? Olha, observe o verso 1 aí. Segundo a misericórdia. E Paulo está nos ensinando nessa noite que na caminhada da vida cristã, que nessa dinâmica da vida cristã, de trabalhar dia a dia para o Senhor, nós não podemos desanimar, sabe por quê? Tudo que nós fazemos na igreja para o Senhor, a grande causa disso se chama misericórdia de Deus. E é aí que Paulo começa a nos ensinar, ó, eu recebi o ministério, o serviço, segundo a misericórdia, por isso que eu não vou desanimar. Eu fui alvo da misericórdia soberana e inexplicável de Deus. Se nós queremos uma razão, e normalmente nós temos uma dificuldade nessa questão, de pensarmos, por que eu não vou desanimar? As adversidades são muitas, as lutas, a obra é difícil de ser realizada na casa de Deus, são muitas complicações. Uma causa excelente, nós fomos alvos da misericórdia de Deus.
Sabe por que nós não desanimamos? Porque Deus, por sua graça indescritível, inexplicável, resolveu nos chamar e nos salvar. Por isso que a primeira base para não desanimar, segundo Paulo, é que o fato claro e bíblico que nós somos alvo da perfeita e maravilhosa misericórdia de Deus. E como entender essa misericórdia? Vários teólogos ao longo dos séculos têm tentado definir a misericórdia de Deus, usando as melhores palavras possíveis, as melhores construções argumentativas possíveis, mas nós ainda encontramos muita dificuldade de definir o que é misericórdia. A melhor forma é nós olharmos para Lamentações e dizermos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos. Essa é a verdade. No aspecto relacional que nós temos com Deus, Deus deveria nos consumir. Há quem diga, né, Deus é injusto porque Ele salva alguns e outros não. Irmão, se Deus fosse justo mesmo, Ele condenaria todo mundo. Se esse é o aspecto, o fundamento da justiça, nós deveremos entender dessa forma. Mas o profeta Jeremias diz, a causa de nós não sermos consumidos é a perfeita e maravilhosa misericórdia do Senhor. E como explicar e definir essa misericórdia? O próprio Paulo, que era um perseguidor da igreja, matou tantos cristãos, obrigou alguns cristãos a renegarem o nome de Jesus e foi alvo da misericórdia do Senhor. Como entender? Irmãos, na realidade nós não vamos conseguir resolver totalmente isso, mas uma coisa é certa. Todos os dias nós somos alvo da misericórdia do Senhor. Todo dia Deus olha para nós com profunda compaixão e em Cristo e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram cancelados. E Paulo pode dizer em Romanos capítulo 8, verso 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, foram totalmente e absolutamente absolvidos pela graça e pelo sacrifício de Cristo. E Paulo continua a dizer, por que nós não desanimamos? Em primeiro lugar, porque nós somos alvo da misericórdia de Deus. Primeira coisa. E a segunda coisa, observe lá no verso 15 da sua Bíblia, por favor. Paulo nos diz, que nós acabamos de ler anteriormente, Paulo diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, falando aos coríntios em relação ao tesouro e a pregação do Evangelho, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E Paulo está nos ensinando mais uma lição maravilhosa. Paulo diz, em primeiro lugar, eu não desanimo porque eu sou alvo da misericórdia. Em segundo lugar, porque muitas pessoas são beneficiadas com a pregação do Evangelho. Muitas pessoas recebem algo maravilhoso por meio da exposição e do trabalho da igreja. E é interessante que a nossa confissão de fé de Westminster, ela trabalha algo interessante, quando ela afirma que não há salvação fora da igreja, e algumas pessoas, às vezes, numa primeira impressão não conseguem entender, mas em suma, a confissão quer nos ensinar que não há salvação fora da igreja, porque a igreja é a grande responsável por anunciar o Evangelho. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do Senhor, nós somos os profetas que anunciam o poder do Evangelho e a singularidade do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo está nos ensinando, muitos outros, falando da igreja de Corinto, muitos outros serão beneficiados também por meio do Evangelho. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, que no trabalho feito para o Senhor, claro, Deus é glorificado em primeiro lugar, mas muitas pessoas são beneficiadas pelo poder do Evangelho. E é interessante nós olharmos para a Escritura e para a experiência, que nós vamos perceber que quando o Evangelho entra no coração do homem, o impacto que ele produz é impressionante. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa que está perdida e longe do Senhor, a vida daquela pessoa é totalmente transformada. Mas a grande pergunta é, quem foi o instrumento? Quem Deus usou para levar o Evangelho, para pregar a palavra? É a igreja, somos nós. Nós somos os responsáveis por anunciar o Evangelho e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desanimar, porque a nós foi nos dado uma imensa responsabilidade como servos do Senhor. Mas Paulo continua. Olha, observe o verso 16 da sua Bíblia, ainda, porque Paulo diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo,
o nosso homem interior se renova de dia em dia. Observe bem que ele ainda, em primeiro lugar, nós observamos as causas e as razões pelas quais Paulo não desanimou, e ele e os seus companheiros. Em segundo lugar, Paulo mostra que ele não desanimou mesmo que o homem exterior estava corrompido e o interior se renovando. Entenda bem que o paralelo feito por Paulo aqui, nós precisamos tomar um cuidado para nós entendermos. Em primeiro lugar, não entenda a expressão aí, se corrompa, como algo ligado ao pecado. Olhe bem na sua Bíblia, por favor. Paulo diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, não entenda o verbo corrompa ou o verbo corromper como algo ligado ao pecado, porque a ideia não é essa. A ideia pelo contexto não é essa. Pelo contrário, o verbo corromper aqui, ele pode ser traduzido como destruído ou consumido. A ideia de Paulo é essa. É como se ele dissesse, ó, mesmo que meu homem exterior esteja sendo destruído e aniquilado, o interior se renova a cada dia. E por que Paulo diz isso? Volte um pouquinho ao verso 8 da sua Bíblia, no contexto. Olha o que ele diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora olha o verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Entenda bem, que Paulo, pelo contexto, está nos dizendo, nos informando o seguinte, que o morrer de Jesus era uma realidade no corpo físico dele. E quando Paulo fala do homem exterior que se corrompe, Paulo fala dos sinais e das marcas presentes no seu corpo, literal, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo usa uma fala semelhante a essa, em Gálatas capítulo 6, verso 17, quando ele diz que ele tem no corpo as marcas de Cristo. E é interessante nós observarmos que ele está ainda trabalhando com a argumentação de dizer, não desanimamos, mesmo que o homem exterior, e Paulo, irmãos, ele tinha marcas visíveis no seu corpo do compromisso que ele tinha com o Evangelho. Vamos andar um pouquinho à frente, o capítulo 11 de 2 Coríntios, por favor. Capítulo 11. Só para nós entendermos, tentarmos reproduzir um pouquinho da fisionomia de Paulo. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Mas só o verso 24 e 25, ó, uma quarentena de açoites menos um, 3 vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado. A pergunta é, como era a fisionomia de Paulo? Imagine um homem que foi apedrejado, e Paulo foi apedrejado lá em Listra, no capítulo 14 de Atos, e eles pensavam que ele havia morrido, porque a violência foi terrível. Mas como é que era o aspecto, a fisionomia desse homem? Paulo tinha marcas claras no seu corpo, da violência que ele sofreu por causa do Evangelho. Paulo diz, ó, eu não desanimo, mesmo que o meu homem exterior, ele está sendo consumido, ele está sendo acabado por causa da violência e, acima de tudo, por causa do meu compromisso com o Evangelho. Agora volte lá para 2 Coríntios, por favor, capítulo 4. Porque Paulo, quando nos ensina que o homem exterior se corrompa, quando ele fala das marcas que ele tem, que ele tinha, marcas visíveis por causa do Evangelho, Paulo nos dá uma lição maravilhosa. Paulo nos ensina que mesmo o maior inimigo que está em nós, que é a nossa carne, não pode nos impedir de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. De estarmos envolvidos com a palavra, com o Senhor, mesmo que tenhamos marcas visíveis e dores profundas na carne, que realmente machucam o mais profundo da nossa alma, nós continuaremos. Porque não somos carnais, nem dirigidos pela carne, somos dirigidos pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Por isso que Paulo nos dá uma lição importantíssima como igreja. Paulo está dizendo, ó, ainda que esse homem se corrompa, ainda que o tabernáculo esteja se desfazendo, tudo está acabando diante de mim, mas ainda assim eu não desanimo.
eu continuo com a palavra, eu continuo com o evangelho, eu continuo com a minha tarefa como servo do Senhor. Sabe por quê? Cada pancada que Paulo tomava, ocorria uma inversão muito interessante à luz do evangelho. Paulo tomava 10 pancadas, o homem exterior ia se fragmentando, mas o que acontecia? Olha o verso 16 novamente. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o que acontece com o interior? Se renova? Olha que coisa maravilhosa que o evangelho ensina. Paulo toma 10 pancadas, o exterior está sendo desfigurado, e o que acontece com o interior? Cada pancada, o interior se renova cada vez mais. A dinâmica da inversão apresentada por Paulo é muito difícil de ser entendida aliás, é impossível de ser entendida pelo homem natural. Porque o homem natural olha para Paulo, não, Paulo está desfigurado, acabado por causa do evangelho. Meu Deus, o que esse homem tem? Ele está passando dificuldade em casa, está desempregado, está doente, está sofrendo afrontas, está sendo humilhado, mas ele continua na igreja. Ele continua fazendo a obra do Senhor, mas o que acontece com esse homem? Paulo nos ensina, a cada circunstância que acontece conosco, no homem exterior, o nosso interior se renova cada dia diante do Senhor. Isso é maravilhoso, porque isso é o evangelho. A metodologia de Deus é essa. Não me perguntem por que Deus faz isso. É a metodologia dele, a história da redenção mostra isso. Deus forjou vários homens no fogo. Forjou vários homens na provação e na dificuldade. Interessante que cada mais provação, cada dificuldade maior, e mais envolvimento com Deus e mais profundidade na comunhão. E é isso que Paulo nos ensina aqui. Agora, observe o verso 17. Vamos ler todos juntos o verso 17, irmãos? Todos juntos? Porque... Agora Paulo vai nos explicar um pouco mais. E aí eu me sinto envergonhado lendo o verso 17, irmãos. Eu acho que os irmãos vão sentir também. Olha o que Paulo diz. Porque ele explica. Ele está explicando no verso 17. Por que o homem exterior pode se corromper, mas o interior se renova? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Em primeiro lugar, Paulo chama a tribulação de leve e momentânea. E nós lemos no contexto do capítulo 11, verso 24, que o homem sofreu por causa do evangelho. E ele fala que as tribulações eram leves. Eram simples, coisas não muito complexas para nós, e nós vamos entender isso. Mas, em suma, antes de nós analisarmos a questão e as qualificações da tribulação, nós precisamos observar, em primeiro lugar, que a tribulação é matéria de fato, é algo inegociável à vida cristã. Todo e qualquer evangelho, entre aspas, que possa ser pregado, que destitua a tribulação do seu conteúdo, esse evangelho não é verdadeiro. Pelo contrário, se nós olharmos ou ouvirmos qualquer tipo de exposição que tente excluir a tribulação do evangelho, esse evangelho não é o de Cristo, de forma alguma. E Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Então vamos tomar isso como máxima. Não, eu quero viver piedosamente em Cristo Jesus, por meio de Cristo, ligado a Ele. Então, como consequência clara, nós seremos perseguidos. Por isso que Paulo diz que a tribulação, independente de qual seja, ela é uma realidade na vida cristã. Agora Paulo diz, agora sim, que essa tribulação é leve e momentânea. Será que ela é leve e momentânea? Momentânea a gente sabe que ela é, porque ela vai durar até o final da nossa caminhada. Mas ela é leve? Será que a tribulação é tão leve assim como Paulo nos diz? Evidentemente que à luz da glória ser revelada, a tribulação não é nada. O que nós receberemos de Deus ao olharmos o Apocalipse, o capítulo 21, o novo céu e a nova terra, o fato de estarmos com Deus, olhando a face dele, tribulação nenhuma se iguala à grandeza do que receberemos do Senhor. Agora, observe o capítulo 5. Olha, observe o capítulo 5, o contexto posterior. E eu vou lendo e vou levantando algumas palavras com os irmãos. Por favor, preste atenção na palavra de Deus. Olha o que Paulo diz logo depois. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Entendam bem que a palavra casa e a palavra tabernáculo são apontamentos metafóricos para o corpo, para a nossa vida. E Paulo está dizendo, ó, quando esse tabernáculo, quando a nossa vida se desfizer aqui, nós temos algo lá no céu. E verso 2, Paulo diz, por isso, nesse tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Observe o verso 6, que agora Paulo muda a palavra. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, entenda bem que até então Paulo usou a palavra tabernáculo, Paulo usou a palavra edifício e Paulo usou a palavra casa. Agora ele muda para a palavra corpo. Verso 7, visto que não andamos por fé, que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo ou o tabernáculo ou a casa e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o corpo que foi listado até agora. O tabernáculo, a casa, o nosso corpo. Em suma, Paulo está nos dizendo que o nosso procedimento hoje, o procedimento que usamos por meio do nosso corpo, nós vamos dar conta um dia no tribunal do Senhor Jesus Cristo. E por que a glória é maravilhosa? Porque o texto está dizendo no verso 8, olha aí no verso 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olhe bem, se olharmos e relacionarmos a nossa tribulação, por mais complicada que seja, olhe para a sua tribulação, olhe para a sua dificuldade, olhe para a sua adversidade. Agora olhe também para essa convicção. Eu vou deixar o corpo hoje, eu vou estar com o Senhor. O que será a tribulação diante da grandeza dessa promessa? Porque pode ser, meu amado, que Jesus Cristo volte daqui a 5 minutos. Ele pode aparecer no céu daqui a 5 minutos. Ou nós podemos partir e estar com Ele daqui a 5 minutos. E a glória ela é tão maravilhosa, que nós temos absoluta certeza que estaremos com o Senhor. Por isso que vamos olhar para as nossas tribulações sob a ótica da promessa da segunda vinda de Jesus. Olha assim, toda vez, não, pastor, está tão difícil, estou com um problema aqui, problema lá. Meu irmão, vamos interpretar isso à luz disso, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Pense que, como diz Paulo aqui, a tribulação é leve e ela é momentânea, logo ela vai passar e o tempo passa rápido e nós estaremos com o Senhor para sempre. Agora volte lá no verso 17. Quero chamar a igreja para fazer um outro paralelo. Preste muita atenção no texto, porque Paulo diz, olha o paralelo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olhe bem, a tribulação ela é leve e ela é momentânea. Agora continua no verso 17, porque o texto diz, produz para nós eterno peso de glória, ou seja, a tribulação é momentânea e a glória é eterna. A tribulação é leve, mas a glória é pesada. Ela é segura e ela é forte. Paulo faz um paralelo para nós com a própria tribulação e com a glória. Tribulação, momentânea. Glória, eterna. Tribulação, leve. Glória, pesadíssima, fortíssima, segura, para aqueles que estão realmente em Cristo. Por isso que a tribulação e a glória, o paralelo feito por Paulo aqui, é um paralelo maravilhoso. Com isso nós olhamos para a grandeza do Evangelho mais uma vez. E não podemos nos esquecer do que Paulo diz. Por isso não desanimamos. Paulo continua ainda explicando para nós a razão pela qual ele e os seus companheiros não desanimavam. Agora o verso 18. Vamos ler também juntos o verso 18? Todos juntos, irmãos. Não...
Olhe bem, que para finalizar, Paulo continua nos explicando que tudo isso em relação ao não desanimamos, o paralelo entre a tribulação e a glória. Mas Paulo ainda continua nos dizendo que não atentando nas coisas, nas coisas que se veem. E aqui nós temos outro desafio do Evangelho, porque nem sempre o que vemos é a verdade. Nem sempre o que vemos realmente mostra o propósito do Senhor. Porque olhe bem, vamos pensar um pouquinho. Se nós olhássemos para Paulo e olharmos um homem desfigurado, todo acabado, porque foi apedrejado, foi açoitado com varas, sofreu todo tipo de violência, nós olharíamos para esse homem como um homem de Deus, um homem vitorioso, um homem realmente comprometido com o Evangelho e que tinha um compromisso tão incondicional com o Senhor? Talvez não. Porque nós somos muito dirigidos pelo que vemos, ou pelos resultados das coisas. Essa percepção muito triunfalista que alguns têm do Evangelho. Ah, deu resultado, temos um relatório maravilhoso aqui, ó. Ah, não, tem mais 10, tem mais 20, arrecadou mais. A nossa visão é muito assim, voltada para o que se vê. E Paulo diz, ó, não atentem para as coisas que se veem, porque elas são puramente materiais. E essa visão é um desafio para nós, porque nós andamos com Deus de olhos fechados, não sabemos. Estamos caminhando com o Senhor, estamos peregrinando, esperando a volta do Senhor. E Deus diz, ó, não atentem para o que vocês estão vendo, porque acima de tudo eu sou soberano sobre todas as coisas. Talvez nós possamos olhar uma pessoa, um cristão lá no leito de uma enfermidade, sofrendo terrivelmente a morrer, pensando, meu Deus, mas como pode alguém, servo do Senhor? A nossa visão é essa, mas a visão espiritual é outra. Na visão espiritual nós observamos um servo de Deus que aguarda o momento para encontrar com Jesus Cristo. É outra forma de olhar. Jesus está falando para nós, ó, fecha os olhos. E meu irmão, muitas vezes nós teremos que fechar os olhos para andar com o Senhor. Porque algumas circunstâncias das nossas vidas que nós não entendemos nada. Não entendemos nada. Eu não sei o que Deus quer, nem o que Deus vai fazer, eu não entendo nada. Mas eu fecho os meus olhos e penso, Deus é soberano sobre a minha vida. Ele está conduzindo segundo o propósito dele. E Paulo está dizendo isso, ó, o homem desfigurado porque do Evangelho. Não vamos atentar no que realmente estamos vendo. Vamos andar sob o poder da perfeição da palavra do Senhor. E uma ilustração clara disso, irmãos, é Abraão. Abraão foi chamado por Deus, no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha 75 anos. Quando ele fez 86 anos, nasceu seu primeiro filho, Ismael. Aí logo depois, Abraão descobriu que Ismael não era o filho da promessa. Aí lá embaixo, no capítulo 20 e 21, Deus nasce o filho de Abraão. Abraão tem 100 anos. Passaram-se 25 anos, Abraão andando com o Senhor. Abraão tem um filho, coloca o nome do filho dele, nome lindo. O nome mais lindo da Bíblia. Qual o nome do filho de Abraão, irmãos? Esse nome é lindo, é o nome do meu filho também, né? Então é um nome lindo. Abraão tem 100 anos quando nasce Isaac, no capítulo 20 e 21. Quando chega no capítulo 22, Abraão já está andando 25 anos com Deus. E Deus está falando, ó, sua descendência será como estrelas do céu. E Abraão fez 100 anos. Como é que o homem de 100 anos vai ter um filho? E Sara tinha 90 anos. Como uma mulher de 90 anos teria um filho? E Abraão está andando com Deus, esperando contra a esperança, como diz Paulo lá em Romanos. Esperando sem qualquer expectativa humana que a questão iria acontecer. Mas está olhando para Deus. Aí nasce o filho, Abraão fica muito feliz. Veio Isaac. Aí no capítulo 22, Deus é muito interessante. Ele vira para Abraão e diz, Abraão, pela primeira vez Abraão diz no capítulo 22, eis-me aqui, Senhor. Deus vira para Abraão e diz, toma teu filho, teu único filho, sobe lá em Moriá e sacrifica esse menino. Mas, irmãos, não dá para entender essas coisas. O homem andou 25 anos com Deus esperando um filho. Aí Deus cumpre a promessa e dá o filho. Aí o homem, finalmente recebi a bênção de Deus. Agora eu entendi. Aí 2 capítulos, assim, um capítulo à frente, Deus vira. Ó, vai lá e sacrifica esse menino. Mas tem lógica isso, irmãos? Dá para entender isso?
Isso é uma coisa que a gente não entende humanamente se falando. É o que Paulo está falando, ó, não atente nas coisas que se veem. E Abraão foi sem ver nada, ele não entende nada. E vai Abraão, de onde ele estava até o Monte Moriá, 800 quilômetros, andou bastante com o menino. O menino provavelmente tinha aí, não dá para precisar pela escritura, mas já carregou a lenha nas costas, um menino de 12 anos, vamos supor assim. Aí o filho diz, ó, pai, está tudo aqui, mas o sacrifício? Aí Abraão, Deus proverá. Eu não estou vendo nada, Isaac, mas alguma coisa vai acontecer. Aí Abraão sobe no Monte Moriá. E olha outra coisa interessante sobre a ação de Deus. Abraão deita o menino, amarra o menino, e a passividade de Isaac é algo maravilhoso também. Aí Abraão pega o cutelo e vai... Sabe quando é que Deus fala para ele parar? Quando o cutelo está no pescoço do menino. Para, Abraão, porque agora que você me temes. E a sua descendência será como as estrelas do céu. Abraão, como é que Abraão fez tudo isso, irmãos? Ele fez pela lógica humana? Ele fez porque ele sabia o que Deus, realmente, qual era o propósito de Deus? Ele sabia? Ele não sabia de nada. Sabe o que ele fez? Ele fechou os olhos e disse, ó, eu vou andar com Deus, eu não sei onde vai dar. E é isso que Paulo está dizendo. E é o que ele diz para nós. Vamos fechar os nossos olhos para andar com Deus. Porque tudo que vemos com o nosso olho, o olho finito, o olho que consegue só enxergar daqui e ali, é uma percepção, uma interpretação puramente humana. Mas quem anda com Deus, fecha os olhos. Agora, observe bem o verso 18 novamente. Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o quê, irmãos? São temporais. E as que nós não vemos são o quê? Entenda bem que a grandeza do que não se vê é incomparável em relação ao que se vê. Por isso que as aparências, elas são extremamente falseadas, elas não demonstram a verdade do propósito soberano de Deus. E Paulo tinha esse lema, e por isso que ele diz, não desanimamos. Não desanimamos, porque o nosso homem exterior está acabado. O interior está renovado. Eu não sou dirigido pelas aparências, porque elas são temporais. Elas são temporais. Eu ando com Deus de olhos fechados, porque eu sei que aquilo que não se vê, não pode ser comparado, porque é eterno. Eu quero concluir, irmãos, somente reafirmando. Em primeiro lugar, que todo esse texto que nós acabamos de estudar e de observar e de pontuar, ele nos aponta para uma tônica, um personagem principal, e o nome dele é Jesus Cristo. A ênfase de Paulo e a pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. Era Cristo do começo ao fim. Paulo aqui no contexto diz, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Jesus Cristo. O conteúdo da minha mensagem é Jesus Cristo. E em suma, não desanimamos, estamos trabalhando, não atentamos para se veem. Tudo isso está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. Que é uma questão não puramente teórica, mas é uma questão relacional. Nós nos relacionamos com Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. E dessa maneira, nós observamos. Paulo diz, não desanimamos. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele foi alvo da misericórdia do Senhor. E além disso, nós não desanimamos porque muitas pessoas serão beneficiadas por meio do trabalho da Igreja de Jesus Cristo. Somos nós os responsáveis. E nós não desanimamos porque a tribulação e a glória são paralelas. A tribulação é leve e momentânea, mas a glória é pesadíssima e é eterna. E além disso, nós não desanimamos não atentando para o que se vê. Nosso foco não é esse. O nosso foco é justamente aquilo que não vemos. É aquilo que não vemos. E dessa forma, nós continuamos a trilhar o caminho do Senhor segundo a sua palavra. E a nível de aplicação final, que eu disse lá na introdução. Lembre, a nossa caminhada cristã teve início. E ela também terá fim. Nós não sabemos quando será o fim, nenhum de nós aqui. Mas uma coisa sabemos, que estamos num processo de caminhada e numa jornada em que precisamos dar fruto. E a minha oração em relação à Igreja Presbiteriana de Nova Brasília é que ela continue firmada nessa palavra. Que amanhã
se Deus assim nos permitir, se for da vontade dEle, que na segunda-feira a igreja continue envolvida com a obra, na terça-feira, e que a igreja continue totalmente com esse propósito de promover a glória de Deus por meio do trabalho dedicado ao Senhor, sob a direção suprema da santa e perfeita palavra de Deus. Curva a sua fronte, vamos falar com Deus.